Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Sarria, eu sou residente no setor de diagnóstico por imagem do Hospital Veterinário do CAV e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o uso da ultrassonografia na emergência. Então, o estudo ultrassonográfico direcionado ao trauma é representado pela sigla FAST. É uma técnica que foi inicialmente desenvolvida para a identificação de líquido livre nos espaços pleural, pericárdico e peritoneal em pacientes humanos traumatizados. Mas somente em 2004 foi publicado o primeiro estudo veterinário dessa técnica, utilizada para avaliação de cães que sofreram trauma veicular. Em 2011, depois de alguns estudos, a técnica foi ampliada, sendo realizada não somente em pacientes traumatizados, mas também em outros casos, passando a ser utilizada então em trauma, triagem e monitoramento de pacientes críticos. Então, só para especificar, ele é chamado de AFAST quando realizado em abdômen e TFAST quando realizado no tórax, mas muitas vezes é realizado em ambos, sendo denominado então de Global FAST. Esse exame é realizado à beira-leito, ou seja, ali mesmo na emergência, porque a gente não vai encaminhar um paciente crítico para o setor da imagem, independente de onde seja a clínica ou o hospital que você esteja, por mais que a gente saiba a importância dos exames de imagem na rotina clínica, nós temos sempre que lembrar que um paciente tem que estar estável para ser encaminhado para o setor de imagem. E essa é a vantagem da técnica FAST, porque ela é realizada à beira-leito, enquanto toda aquela equipe está ali trabalhando em cima daquele paciente crítico. E o que a gente vai pesquisar, então? Basicamente, a presença de líquido livre no espaço pleural, pericárdico ou na cavidade abdominal e também no TFAST a presença do pneumotórax. Só para lembrar, o pneumotórax, então, é o acúmulo de ar no espaço pleural que altera a pressão intratorácica e impossibilita a expansão adequada dos pulmões, certo? Então, o exame é realizado de maneira muito rápida, leva de segundos a poucos minutos para fazer um escaneamento global no paciente, sendo extremamente sensível para a detecção de líquido livre pneumotórax, até superior ao estudo radiográfico nesses casos, sendo assim muito importante para pacientes potencialmente fatais, porque dá a possibilidade de antecipar o diagnóstico desse paciente, direcionando o clínico a escolher a melhor conduta. E eu queria ressaltar, inclusive é muito importante ressaltar, que esse exame não é exclusividade de um imaginologista, Em muitos locais hoje em dia, quem faz o FAST é o próprio clínico, Muitas clínicas hoje já dispõem de um aparelho de ultrassom na emergência para que essa técnica possa ser realizada pela equipe que estiver atendendo aquela emergência. Inclusive, um dos maiores pesquisadores dessa área, o Gregory Liciandro, não é imaginologista, ele é um clínico cirurgião. Então, o aprimoramento dessa técnica é muito importante para a rotina clínica também. E, gente, se eu tiver que escolher uma coisa para vocês absorverem dessa palestra, seria que o FAST não é um exame ultrassonográfico rápido. Por mais que pareça uma piada, essa solicitação errada de exame acontece muito por aí. O pessoal chega e fala: faz um FAST de fígado para mim rapidinho. E o imaginologista por dentro fica assim, igual a Carminha. Porque o FAST é uma ferramenta específica, tá? Então, vamos para a parte boa. Antes da gente começar, eu trouxe aqui para a gente dar uma breve revisada na mágica do ultrassom, como ocorre a captação da imagem, ok? Então, aqui nós temos a ilustração de uma probe. Na extremidade dessa probe, a gente tem a presença dos cristais piezoelétricos, Esses cristais, na presença de energia elétrica, eles vibram, transformando essa energia elétrica em energia sonora, ou seja, as ondas sonoras. Em contato com a superfície de estudo, ou seja, a pele do paciente, independente da localização, essas ondas sonoras vão atingir
cada tecido de acordo com a sua densidade específica, né? E vão ser refletidas em intensidades diferentes de acordo com a densidade de cada tecido, né? Então, a probe e o ultrassom vão captar essa reflexão e formar a imagem que a gente vê no monitor. Tá legal? Então, realmente a física por trás de um exame de ultrassom é muito maluca. E aí, como muitos já devem ter visto, as imagens nos aparelhos de ultrassom são formadas numa escala de cinza. E existem alguns conceitos que a gente precisa relembrar para poder entender melhor daqui para frente. Então, a dita ecogenicidade vai englobar todos esses tons de cinza que as diferentes estruturas podem apresentar no exame ultrassonográfico, tá bem? Então, são chamadas de estruturas hiperecóicas as que estão em tons de cinza mais claro ou mais próximo do branco e são classificadas dessa maneira quando comparadas à sua ecogenicidade normal ou quando comparadas a outras estruturas. Por exemplo, um fígado é classificado hiperecóico quando ele apresenta uma ecogenicidade, ou seja, um tom de cinza mais claro do que ele deveria ser normalmente, ou quando comparado a uma outra estrutura. Por exemplo, em condições normais, o fígado é hiperecóico à região medular do rim, por exemplo. Deu para entender? A mesma coisa acontece com as estruturas hipoecóicas, mas no caso elas são de tons mais escuros, certo? Agora, quando a gente denomina uma estrutura anecoica, significa que ela é totalmente preta. E isso está relacionado a estruturas fluídas, líquidas. Então, a urina na bexiga, a bile na vesícula biliar, o sangue nos vasos sanguíneos, ou como a gente vai ver daqui a pouco, o líquido livre. Então, eu vou começar pelo AFEST, né, o exame abdominal, como eu já tinha mencionado. A gente faz basicamente a pesquisa de líquido livre, né? Em pacientes em emergência, traumatizados, no caso, a gente tem mais comumente a presença de hemobdômen, ou seja, né, por uma hemorragia, acúmulo de sangue na cavidade abdominal, pode ser por ruptura de algum órgão, de algum vaso, né? E também o uroabdômen, que é a presença de urina na cavidade abdominal, decorrente de uma ruptura de bexiga, de ureter também, né? Mas mesmo assim é muito importante ressaltar que o FAST não consegue identificar qual tipo de líquido livre está presente em cada paciente, seja no tórax, no abdômen, ele mostra somente a presença de líquido. E a partir daí, para classificar esse líquido, é necessário fazer uma abdominocentese, ou seja, introduzir uma agulha no paciente, né, geralmente com a ajuda de ultrassom para melhor visualização, realizando assim a colheita do líquido e posterior envio para análise e classificação laboratorial. Então, como eu disse no começo, né, a técnica FAST hoje evoluída é utilizada então para trauma, triagem e monitoramento, sendo denominada de TFAST-3. Então, ela pode ser utilizada para acompanhamento de procedimentos, como, por exemplo, biópsias, citologias, acompanhamento clínico, no geral, como pacientes com peritonite, ou pacientes em pós-cirúrgico, né, podendo ser uma extensão do exame físico. E como é que a gente faz esse exame, né? Então, o paciente ele é posicionado em decúbito lateral, geralmente é lateral direito, porque já é o decúbito que a gente utiliza para fazer outros procedimentos. Não é realizada a tricotomia, ou seja, a retirada dos pelos, porque é para ser um exame rápido, né? Ao invés disso, a gente molha muito bem o paciente com álcool e gel, né, para conseguir um contato acústico da probe com a pele. E o exame é realizado observando 4 pontos específicos do abdômen, onde os estudos mostram seus locais de maior acúmulo de líquido. Então, em sentido horário, a gente vai avaliar
o sítio hepatodiafragmático, entre o fígado e o diafragma, depois o sítio espleno-renal, entre o baço e o rim esquerdo, o cistocólico, entre a bexiga e o cólon descendente, e o hepato-renal, entre o fígado e o rim direito. Além disso, no sítio hepatodiafragmático, a gente consegue visibilizar a integridade ou não da vesícula biliar, porque em casos de trauma a gente pode ter ruptura desse órgão. E no sítio cistocólico, a integridade da vesícula urinária, da bexiga. Então, também é importante avaliar. E aí, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente visualizar, todas FAST positivas, ou seja, com presença, né, de líquido livre. E aqui no meio, então, a referência para a gente poder se situar. Então, se a gente começar aqui na ordem, no sítio hepatodiafragmático, a gente consegue ver moderada a quantidade de líquido livre aqui, anecoico, entre o fígado, que é essa região, e o diafragma, que é essa linha hiperecoica mais fina. Aqui. E aqui, o líquido livre anecoico. Aqui, no sítio espleno-renal, discreta quantidade de líquido livre entre o rim esquerdo e o baço, compridinho aqui. No sítio cistocólico, uma discreta, moderada quantidade de líquido livre aqui, cranialmente a bexiga, e aqui é a bexiga, que a gente consegue identificar aparentemente íntegra. Então, essa linha hiperecoica aqui, ó, é a parede da bexiga, e aqui a bexiga repleta por um outro conteúdo anecoico, que é a urina. E aqui, uma discreta quantidade de líquido livre entre o fígado e o rim direito. Nessa imagem, como é uma imagem estática, então não tá um pouco difícil de visualizar o rim, tá? Mas essa aqui é a região, ele tá ali. E aí, depois da realização do exame, a gente vai ter que classificar esse exame como positivo ou negativo, ou seja, se tem ou não a presença de líquido livre naquela região que a gente avaliou. Então, além disso, a gente vai ter que definir um score de 1 a 4 para esse exame, de acordo com a quantidade de sítios positivos que nós encontramos. Então, por exemplo, se dos 4 sítios que a gente avaliou, apenas um foi positivo, ou seja, em apenas um deles a gente encontrou líquido livre, esse exame vai ser um FAST positivo, score 1. E assim por diante, entendeu? Além disso, a técnica deve ser feita de maneira seriada. Então, a gente tem que fazer várias avaliações. E aí, o intervalo entre cada avaliação depende do quadro de cada paciente. Então, pacientes com score mais grave, né, 3 ou 4, eles podem ser avaliados a cada 30, 60 minutos. Scores mais baixos, como 1 e 2, podem ser avaliados a cada 2, 4 horas. Ou pacientes mais estáveis, avaliados a cada 4 horas ou 24 horas, dependendo de cada caso. Mas por quê? Por que a gente tem que fazer essa avaliação seriada? Porque existem alguns casos onde pode estar acontecendo uma hemorragia oculta. Então, assim, uma hemorragia oculta, ela ocorre, por exemplo, em pacientes que num primeiro momento, né, numa primeira avaliação, eles são negativos, né, mas que estão sangrando de alguma maneira, só que não tinham acumulado conteúdo o suficiente que aparecesse no ultrassom. Então, ao realizar uma avaliação seriada, esses pacientes negativos se tornam positivos, né, nos mostrando aí, nos revelando uma hemorragia, né? Além disso, por exemplo, o aumento de score em pacientes positivos no decorrer das avaliações pode nos mostrar a presença de uma hemorragia ativa. Assim como a redução nos scores pode nos mostrar uma resolução de hemorragia, né? Por isso a importância da avaliação seriada. E assim como a avaliação da cavidade abdominal, a gente pode também fazer a avaliação da cavidade torácica.
Então, o T-FAST é utilizado basicamente para pesquisa de pneumotórax e líquido livre nos espaços pleural e pericárdico, né? Assim como o FAST-3, a técnica T-FAST-3, hoje denominada dessa forma, é utilizada, então, para pacientes em trauma, triagem ou monitoramento desses pacientes críticos, como eu citei anteriormente, para acompanhamento pós-procedimentos, biópsias, citologias, acompanhamento clínico no geral, acompanhamento pós-cirúrgico, né? Podendo ser uma extensão do exame físico. Então, para a realização dessa técnica, assim como no AFAST, a gente não faz tricotomia no paciente e o exame pode ser realizado tanto em decúbito lateral quanto em decúbito external, ou seja, de barriga para baixo. Porque, diferentemente do AFAST, no T-FAST nós precisamos avaliar ambos os lados do tórax, sendo realizados em 5 pontos. O primeiro sítio de avaliação é chamado de CTS, aqui, sendo o ponto externo mais alto do tórax, onde um tubo torácico seria colocado. Então, geralmente, 7º ou 8º espaço intercostal, e como eu citei anteriormente, deve ser feito do lado direito e esquerdo. Após, é avaliado então o sítio PCS, que pode ser encontrado caudalmente ao cotovelo no ponto de choque de cada animal, identificado com a palpação mesmo, e também deve ser feito bilateralmente para pesquisa de líquido livre no espaço pericárdico. E por fim, é avaliado o sítio hepatodiafragmático, né, em comum, é um sítio em comum com o AFAST, e nesse local também é possível a visualização de alterações em espaço pericárdico e pleural, né? Inclusive, atualmente, esse sítio vem sido descrito até como mais sensível para avaliação de alterações em pericárdio, em espaço pericárdico e pleural, do que o próprio sítio PCS, porque não sofre tanta interferência pulmonar para avaliação. Então, ao colocar a probe em um tórax, a gente vai se deparar com essa imagem aqui, né, que os autores chamam de sinal de jacaré, porque a imagem faz lembrar um jacaré, assim, dentro da água, por causa da sombra que fazem as costelas. Estão vendo aqui? Parece um jacarezinho dentro d'água. Então, nessa imagem a gente consegue visibilizar a interface pleural pulmonar, representada por essa primeira linha hiperecóica perpendicular às costelas. Aqui na imagem, onde estão presentes essas setas. E além disso, a gente consegue visibilizar as chamadas linhas A, que são essas demais linhas hiperecóicas aqui, perpendiculares, abaixo da interface pleural, que indica uma aeração pulmonar normal, certo? E aí, uma das primeiras coisas que a gente vai avaliar num T-FAST é o chamado de sinal de deslizamento, né? O sinal de deslizamento, então, ele representa, em condições normais, a posição adequada dos pulmões contra a parede torácica, fazendo esse movimento aqui. Então, a gente vê no ultrassom esse movimento, que é o sinal de deslizamento. E a presença desse sinal de deslizamento exclui a possibilidade de pneumotórax, por isso a importância. Outra alteração que a gente pode identificar é a presença das linhas B, que são essas linhas hiperecóicas aqui paralelas às sombras das costelas. Nessa imagem aqui a gente não consegue identificar a sombra das costelas muito bem, mas aqui na ilustração mostra bem direitinho. Então, aqui, paralelo às costelas, as linhas B, que quando presentes indicam um pulmão úmido, ou seja, em pacientes traumatizados pode estar relacionado a uma contusão pulmonar, em pacientes cardiopatas a um edema pulmonar cardiogênico, né? Além de outros diagnósticos diferenciais, como edemas não cardiogênicos e pneumonias em geral.
E por isso é extremamente importante a gente saber o histórico do paciente para poder direcionar bem o nosso diagnóstico. E a presença das linhas B, assim como o sinal de deslizamento, também exclui a possibilidade do pneumotórax. Então, quando o paciente não apresenta sinal de deslizamento e não possui a presença das linhas B nos campos pulmonares, então ele é diagnosticado com pneumotórax, né? Então, ao diagnosticar esse quadro com a técnica, nós devemos identificar o grau dessa lesão, para classificar o pneumotórax como parcial ou massivo, ou seja, então mais grave, né? Então, com o paciente em decúbito external, a gente vai posicionar a probe no espaço intercostal, que a gente identificar o pneumotórax, e fazer uma varredura em sentido dorso-ventral, ou seja, da região da coluna até o externo, com o objetivo de encontrar o ponto pulmonar. O ponto pulmonar corresponde à região em que o campo pulmonar volta a se encontrar com a parede torácica. Então, aqui como mostra nessa imagem, há um tórax normal, onde foi excluído o pneumotórax, porque a gente vê campos pulmonares aqui encontrando a parede torácica, como deve ser. Em B, a gente identifica na posição 1 mais dorsal a presença do pneumotórax, e aí o ponto pulmonar presente nessa região 2 aqui, ou seja, que é o local onde o pulmão volta a encontrar a parede torácica, certo? Então, nesse caso, a gente classifica como um pneumotórax parcial. Agora, nessa imagem C aqui, onde foi identificado o pneumotórax, mas não foi encontrado um ponto pulmonar, sugere um pneumotórax massivo. Como a gente pode ver nessa imagem, em toda a extensão, a gente vê que esse pulmão não está conseguindo se expandir de maneira adequada. Tá certo? Outra alteração que a gente pode encontrar no TFEST é o chamado sinal de passo. Então, ele é caracterizado por um desvio da continuidade linear daquela interface pleural pulmonar que eu mostrei no começo. Então, como mostra nessa imagem aqui, ó, essa linha hiperecóica é a interface pleural, tá? E a gente vê um desvio dessa continuidade linear. E isso pode nos indicar pneumotórax parcial, hemotórax, fratura de costelas, ruptura do músculo intercostal, contusões pulmonares ou até ruptura diafragmática em pacientes traumatizados, ou consolidação ou massas pulmonares em pacientes não traumatizados. Então, aqui a gente ressalta de novo a importância de saber o histórico do paciente, né? Uma condição que pode atrapalhar a realização da técnica é a presença de enfisema subcutâneo. Geralmente está relacionado a traumas penetrantes, porque a presença do ar impede a formação da imagem de estruturas que se encontrariam abaixo dessa região, como mostra a imagem, né? Por isso é importante ressaltar que o FAST torácico pode não ser muito efetivo em casos de traumas penetrantes. Passando para a avaliação do sítio PCS, aqui, né, só para relembrar, a gente vai fazer a avaliação cardíaca, em busca de líquido livre no espaço pericárdico, que possa levar, né, a um tamponamento cardíaco. Então, só para a gente lembrar, o tamponamento cardíaco ele é caracterizado quando a pressão intrapericárdica excede a pressão atrial e ventricular direita, fazendo com que as suas paredes externas se movam paradoxalmente para dentro, como um colapso, né, durante o ciclo cardíaco. Então, aqui, para ilustrar, eu trouxe nessa imagem a presença de moderada quantidade de líquido livre em espaço pericárdico, né? E aqui o coração, ó, nadando nesse líquido. E por fim, a avaliação do sítio hepatodiafragmático,
né, para pesquisa de líquido livre, não só para pesquisa de líquido livre entre o fígado e diafragma, mas também para avaliação pericárdica e pleural, né? Como eu citei anteriormente, esse sítio ele tem sido muito utilizado por se mostrar mais sensível para avaliação pericárdica e pleural até do que o sítio PCS. Né? Então, aqui nessa imagem a gente consegue identificar o coração que está aqui. É um pouquinho difícil de visualizar porque é uma imagem estática, né? E o ultrassom é uma coisa dinâmica. Então, é um pouco mais chatinho. Mas aqui o coração. Então, aqui essa linha hiperecóica bem fina, o diafragma, o fígado. E aqui a vesícula biliar, repleta por um conteúdo anecoico que é a bile. Então, para finalizar, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre uma outra técnica de avaliação torácica que pode ser incluída no protocolo TFAST, mas também pode ser utilizada de maneira isolada, tá? Como uma primeira linha de avaliação pulmonar, que é o VET-Blue. Então, ele é chamado dessa maneira, pois ele faz referência ao azul, né, de cianose. Ele também é um exame a ser realizado à beira-leito, assim como as técnicas FAST, porque, como eu já falei para vocês, um paciente crítico não deve ser submetido ao deslocamento até um setor de margem, né, mas que também deve ser feito de maneira seriada, tá? Justamente pela dinâmica das alterações nesses casos. Então, como o nome já diz, ele é utilizado para avaliação pulmonar em pacientes com sinais clínicos relacionados ao sistema respiratório, podendo então ser uma ótima ferramenta para antecipar o diagnóstico nesses pacientes, possibilitando ao clínico decidir a melhor conduta, né, de maneira mais rápida para o seu paciente. Então, o VET-Blue ele tem como base a diferenciação de um pulmão seco para um pulmão úmido. Conforme o resultado dessa avaliação em cada ponto específico, a gente consegue direcionar o diagnóstico diferencial mais provável. Então, como é que esse exame é realizado? Como todas as outras técnicas, a gente não faz tricotomia, molha bem a pele do paciente, usa bastante gel para fazer o acústico, né? E aí a gente vai avaliar 4 pontos específicos. O exame é realizado preferencialmente em estação, mas também pode ser realizado em decúbito external e lateral. Então, a gente vai começar a varredura por essa região aqui, do sítio caldo dorsal, no terço superior do tórax, geralmente 8º, 9º espaço intercostal. Depois a gente passa para essa região perilar, no terço central do tórax, geralmente 6º ou 7º espaço intercostal. Após, a gente vai para essa região de lobo pulmonar médio, no terço inferior do tórax, 4º, 5º espaço intercostal. E, por fim, a região de lobo pulmonar cranial, 2º, 3º espaço intercostal. E a gente vai fazer essa avaliação em ambos os lados do paciente, direito e esquerdo. E o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Como eu já tinha mostrado, na primeira imagem a gente vai ver, por exemplo, um pulmão seco. Então, aqui a gente tem a sombra das costelas, a primeira linha hiperecóica aqui, que é a interface pleural pulmonar, e as demais linhas hiperecóicas perpendiculares, que são as linhas A. E como eu tinha mencionado, um pulmão seco, né, aerado normalmente. Agora, uma outra opção de imagem que a gente pode ver nesse caso é um pulmão úmido. Como eu já tinha mostrado, quando ele apresenta essas linhas aqui paralelas às costelas, linhas hiperecóicas paralelas às costelas indicando um pulmão úmido. Certo? São essas duas possibilidades que a gente vai identificar. E dependendo das regiões onde cada uma aparece, a gente pode direcionar um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, a presença de um pulmão seco em todas as 4 regiões avaliadas, bilateralmente, exclui a presença de edemas, cardiogênico ou não, deixando o diagnóstico diferencial
para outras causas de sinais respiratórios, como asma felina, no caso dos felinos, obviamente, doença de vias aéreas superiores, tromboembolismo, e outras causas não respiratórias de angústia, como a febre, prexia, tamponamento cardíaco, hipovolemia, anemia e acidose metabólica grave. Então, sinais ultrassonográficos de pulmões úmidos nas regiões pulmonares dorsais e caudais sugerem a presença de edema cardiogênico ou não, né? Então, aqui, se a gente encontrar úmido aqui e seco aqui nessa região, é bem possível que esse paciente esteja em quadro de edema, podendo ser cardiogênico ou não. Agora, se a gente encontrar pulmões úmidos em regiões mais ventrais e craniais, são indícios fortes de que esse paciente está com algum processo inflamatório ou infeccioso, e são as pneumonias. Além da avaliação pulmonar, o VET-Blue pode ser utilizado para avaliação cardiovascular, né, em situações de reanimação cardiopulmonar, por exemplo, monitoração de complicações decorrentes de fluidoterapia, né, para avaliar a contratilidade e preenchimento das câmaras cardíacas, para identificar a presença ou não de edema pulmonar cardiogênico, como eu já havia mencionado, e no sítio hepatodiafragmático, avaliar o status cardíaco através do diâmetro da veia cava caudal e os graus de distensão venosa hepática. Então, gente, para concluir, eu queria passar para vocês que o FAST consiste em um exame muito rápido, de fácil realização e não invasivo, né, que se mostra uma ferramenta diagnóstica muito sensível e específica para patologias que podem ser fatais para os pacientes num curto período de tempo e que pode tranquilamente ser realizado por um clínico, né, que não possua uma especialização em imagem, bastando um pouco de prática e estudo da técnica, né, e por isso o FAST não é um ultrassom rapidinho, mas pode fazer muita diferença, né, na vida do seu paciente. Como o próprio Gregory Lissandro diz, o FAST salva vidas, certo? Então, para enfatizar o meu recado, a nossa palavra-chave dessa palestra é: o FAST não é o ultrassom rapidinho, tá bem? Eu agradeço a todos pela atenção e desejo um ótimo dia de palestras.